Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Eu ouço com muita frequência as pessoas dizendo assim: o tempo de Deus. As coisas aconteceram ou deixaram de acontecer conforme o tempo de Deus. E o que é, afinal de contas, essa coisa de tempo de Deus, né? Na minha opinião, tempo de Deus, porque isso pode variar muito, é muito... Eu me lembro de um trecho do meu livro do Éden, onde num diálogo entre o Ed, o personagem, e o anjo, há exatamente mais ou menos essa história assim. Eu acho esquisito quando as coisas boas acontecem e o ônus é para Deus. Graças a Deus. E quando as coisas ruins acontecem, eu fico bravo, eu questiono. Enfim, eu acho que as coisas não fazem sentido, como eu ouvia esse fim de semana uma pessoa falando, uma senhorinha dizendo assim: eu sei que eu mereço e eu não mereço, eu cobro de Deus essas coisas, eu mereço ganhar bem, eu mereço saúde, eu mereço prosperidade, eu não mereço que as coisas ruins aconteçam. E eu fiquei pensando nessa coisa do merecimento. Quem merece? Ou quem sente que merece? Ou quem julga que merece? Qual a referência para dizer eu mereço ou não mereço? Assim como, qual a referência para dizer o que é bom e o que não é? Então, na minha opinião, essa coisa de tempo de Deus está muito mais ligado ao tempo de cada um. Não é o tempo de Deus, é o meu tempo, é o seu tempo. É o tempo para maturar, para aprender, para assimilar cada situação. As coisas que vão acontecendo na nossa vida, as situações que vão se desenrolando no nosso caminho, tem absolutamente tudo a ver com aquele momento que nós estamos vivendo. Por mais contraditório, por mais pavoroso que possa parecer, por mais que a gente possa não encontrar sentido ao se deparar com determinadas situações, mas a questão é que não são as situações. A questão é que sou eu e é você. E aquilo que nós somos e a maneira que nós vamos configurando o nosso pensamento e, consequentemente, o nosso jeito de olhar a vida vai desencadeando uma série de situações que são relacionadas a esse jeito de olhar. Isso não é nem bom nem mal. Eu não estou falando aqui de castigo ou de merecimento, de bênção ou de maldição, como nossa mente religiosa costuma projetar. Isso é uma bênção. E aí você vê, por exemplo, um grave acidente aéreo onde morrem todos os passageiros, um sobrevive e esse dirá: foi Deus que me salvou. Então eu posso interpretar que foi Deus que matou todos os outros. Você merecia, os outros não. Você percebe como esse pensamento vai criando na gente um olhar, talvez preconceituoso não seja a palavra, mas um olhar oblíquo para os acontecimentos. A gente não consegue olhar numa perspectiva maior, a gente se entrincheira ali numa crença que tem a ver justamente com essa coisa moral do merecimento e por isso mesmo perde a oportunidade de, em cada experiência, projetar significados. Enquanto eu lido com as experiências dentro dessa perspectiva, eu mereço ou não mereço, é Deus que deu ou não deu, enfim, eu vou deixando de enxergar que cada uma delas, as que eu chamo de boas experiências, as que eu chamo de negativas, de difíceis, de complicadas, independentemente de me fazer sorrir ou chorar, em cada uma delas há ali um enorme, aliás, várias brechas, várias frestas de potencial para que nelas eu projete o significado que me habita. E ao fazer isso eu me enxergo. Então, não sei exatamente que tipo de experiências você está vivendo hoje, se são positivas ou negativas, mas independentemente de quais sejam ou de como você avalia nesse primeiro momento, considere o fato de que o jeito que você chama essa experiência tem muito mais a ver com o ponto onde você está, o ponto onde você olha, do que com as experiências em si. Você há de convir comigo que muita gente vive ou viverá experiências absolutamente iguais às que você está vivendo hoje e não necessariamente chamam do mesmo jeito e não necessariamente lidam da mesma maneira. Por quê? Se as experiências são iguais? Porque as pessoas não são. Porque o ponto onde cada um não é igual, onde cada um está. O ponto onde eu e você estamos tem a ver com os significados que nós demos com as experiências que nós vivemos até aqui. É isso que vai nos configurando. Você entende?
Não é uma questão de sorte ou não sorte. Não é uma questão de mente religiosa do tipo, vou agradar ou não vou agradar a Deus. Vou fazer coisas, vou à igreja, vou, sei lá, né? Ou não, eu sou uma pessoa moralmente repreensiva, ou a sociedade não ou reprimível, né? Ou a sociedade não aceita o meu jeito de ser, ou eu penso diferente dos outros, então estou sendo punido. É assim mesmo que você pensa, não? A sua mente funciona nessa categoria de punição, de merecimento. É muito difícil viver assim. E é por isso que a maioria das pessoas se entrega a sequestros psicológicos, mentais, adoece mentalmente, se subjuga a líderes religiosos, a mediadores, a gurus, a sei lá o que vão lhe prometer a salvação dessa condição que na realidade não tem a ver com nenhum mestre, nenhum líder, nenhum guru, nenhuma igreja, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, nenhum pensamento a não ser o seu. O que habita a sua mente? Que tipo de olhar você projeta nos acontecimentos? Não seja tão apressado em julgá-los, em dizer é bom ou é mal, me detonou, é um castigo, ou é uma bênção, um merecimento, uma recompensa. Tudo o que está acontecendo tem a ver com o seu olhar. Portanto, voltando para aquilo que eu dizia, não é questão de tempo de Deus, é o seu tempo. Mesmo que seja um processo inconsciente, está muito mais ligado ao tamanho da sua percepção, o nível da sua maturidade e do quanto você está pronto para dar o próximo passo. É antes disso, antes de qualquer coisa, é isso. Portanto, ao invés de temer tantos acontecimentos e se apressar tanto em apontar para eles e dizer o que são, antes disso, até para que você possa enfrentá-los de uma maneira mais lúcida, mais equilibrada, olhe para si mesmo, olhe para o seu coração, olhe para a sua mente. E então, ao fazer assim, você se movimentará. Ao se movimentar, você sairá dessa perspectiva, desse ponto único. Saindo desse ponto único, você enxergará os acontecimentos sob uma perspectiva mais ampla. Então, isso que eu estou dizendo vai ficar claro para você.